Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos ouvir um lindo audiobook de romance, uma ficção romance de época, escrito por mim, Josiane Moura. Convido você para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novas histórias de amor em breve. Feito com muito amor e carinho para você. Espero que goste. Obrigada. Amor e Coragem. Prólogo. Londres, 1840. Em meio ao som de carruagens que percorrem as ruas da cidade e ao brilho dos salões iluminados por velas, Londres vive uma era de transição. A aristocracia inglesa ostenta sua pompa e tradição, enquanto nas sombras, uma nova era de inovação e independência começa a despontar. É um tempo de contrastes, os limites entre dever e desejo, tradição e mudança, são mais tênues do que nunca. Eleanor Ashton, uma jovem de espírito inquieta, sempre foi moldada para se encaixar no papel que sua família escolheu. Cresceu cercada por regras, expectativas e o peso do sobrenome que carrega. Ela sempre soube o que era esperado dela: um casamento conveniente, uma vida repleta de jantares sociais e compromissos vazios. Mas seu coração, rebelde e livre, anseia por algo mais, algo que a faça sentir viva. Henry Cavendish, por outro lado, construiu sua própria vida. Não nasceu com um título, mas com uma mente ambiciosa e uma visão para o futuro. O progresso o fascina, o mundo o chama, e ele está determinado a criar um nome por si mesmo em meio ao caos industrial que começa a se espalhar pela Inglaterra. No entanto, em seu peito, há uma batalha constante entre o desejo por sucesso e a busca por algo que nenhum negócio pode lhe proporcionar: o amor verdadeiro. Em um encontro convidado, os mundos de Eleanor e Henry colidem. Um simples olhar, uma conversa ao acaso, e tudo muda. O amor surge, inesperado e avassalador, entre dois corações de origens tão distintas, mas unidos por uma vontade inabalável de escolher seu próprio caminho. O que começou como um encontro inocente se transforma em uma história de desafios, de sacrifícios e de escolhas. Entre bailes de gala e jantares luxuosos, entre olhares críticos e sugestões de escândalo, eles descobrem que, para viver um grande amor, é preciso mais do que coragem. É preciso desafiar tudo o que se conhece e mergulhar de cabeça na incerteza. Neste cenário, Eleanor e Henry darão início à jornada que mudará suas vidas para sempre, em uma Londres onde o amor ousado não tem lugar fácil, mas, ainda assim, luta para florescer. Capítulo 1. O salão principal da mansão Featherington estava deslumbrante naquela noite. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo a luz de centenas de velas acesas, lançando um brilho suave sobre os convidados que rodopiavam pela pista de dança. O som da orquestra ecoava pelos corredores, e as vozes animadas das damas e cavaleiros enchiam o ar. Eleanor Ashton, em seu vestido de cetim azul celeste, ficou encostada em uma coluna, observando o baile. Havia um leve sorriso em seus lábios, mas seu olhar distante traía o tédio que sentia. Como filha de um duque, sua presença em eventos era sempre esperada, mas, em última análise, as conversas fúteis e os pretendentes previsíveis a deixavam inquietas. Ela ansiava por algo mais, algo que desafiasse sua mente e coração. Enquanto seus olhos vagavam pelo salão, captavam um rosto desconhecido. Ele estava perto da entrada, com as mãos cruzadas nas costas, observando atentamente a multidão. Seu porte era firme, seus ombros largos cobertos por um casaco de lã preta, mas não havia a pompa dos nobres em sua postura. Seus cabelos castanhos ondulados caíam sobre a testa de maneira casual, quase desleixada, e seu olhar intenso captado dela por um breve segundo. Sentindo-se sutilmente curiosa, Eleanor desviou o olhar, mas não conseguiu evitar uma pequena risada ao ver que ele caminhava em sua direção. Antes que ela pudesse reagir, o homem parou a poucos passos de distância, e com uma reverência respeitosa, mas sem a formalidade exagerada de outros homens, disse: Henry Montgomery, parece que estou interrompendo seus pensamentos, senhora. O tom de sua voz era calmo, quase despreocupado, e Eleanor parecia às sobrancelhas, surpresa pela abordagem direta. Eleanor não estava perdido em pensamentos. Apenas observando. Henry, com um sorriso contido, devo confessar, estou fazendo o mesmo. Há algo fascinante em observar pessoas que se esforçam tanto para parecer o que não são.
A audácia da afirmação fez Eleanor rir, um som suave que atraiu alguns olhares curiosos. Ela se virou completamente para ele, seu interesse agora está totalmente despertado. Eleanor, você parece muito seguro para alguém que está fazendo parte deste teatro. Henry, mas essa é a beleza de ser um mero espectador. Posso dar ao luxo de observar sem ser parte da peça. O tom provocante em suas palavras a encantou. Eleanor percebeu que ele não estava tentando impressioná-la com títulos ou posses, como muitos outros homens feitos. Não, esse homem falava como se ela fosse uma igual, como se ele não estivesse interessado em seguir os rígidos protocolos sociais. Eleanor, e o que o traz a este espetáculo, então? Não parece ser um dos principais atrações. Henry, inclinando-se especificamente os negócios, milady. Sou Henry Montgomery. E, para ser honesto, estou aqui mais para ver como se comportam os que movem as rodas da sociedade do que para me interpretar a eles. O nome Henry Montgomery não era estranho. Seu pai mencionou o nome recentemente, comentando sobre um empresário audacioso que estava causando frisson ao investir na indústria ferroviária. Um novo rico. Não fazia parte da aristocracia, mas seus negócios o aproximavam de círculos influentes. Eleanor, acho que subestimei sua importância, Sr. Montgomery. Não é comum encontrar um homem de negócios neste tipo de evento. Henry, sorrindo, nem todos os negócios envolvem contratos e finanças, milady. Às vezes, os negócios mais importantes são feitos entre olhares e palavras. Ela franziu a testa, intrigada. Havia algo nele que despertava seu interesse, algo fora do comum, algo que não se encaixava no molde tradicional que conhecia. Antes que eu pudesse responder, foram interrompidos por Lady Featherington, que se mudou com um sorriso caloroso. Lady Featherington, senhorita Ashton. E Sr. Montgomery, que prazer tê-lo aqui. Espero que aproveitem a noite. Eleanor, com um sorriso educado, certamente, Lady Featherington. A noite está encantadora. Henry, com certeza, minha senhora. Seu evento está, sem dúvida, entre os mais comentados da temporada. Lady Featherington declarou-se satisfeita antes de se salvar para cumprir outro convidado. Quando Eleanor se virou para Henry novamente, ela notou que ele a observava com um olhar curioso. Henry, gostaria de saber algo, senhorita Ashton. Se você pudesse escolher, o que gostaria de fazer além de frequentar eventos como este? A pergunta a pegou desprevenida. Eleanor hesitou, mas havia algo na maneira como ele a olhou que a encorajou a ser honesto. Eleanor, pensativa, eu gostaria de entender o mundo além dessas paredes. Ver o que está mudando lá fora, como as pessoas vivem, o que pensam. Não ser apenas uma espectadora. Henry inclinou a cabeça, claramente percebido com a resposta dela. Henry, talvez tenhamos mais em comum do que imagina. O olhar que trocaram foi intenso, cheio de possibilidades não ditas. Antes que pudesse continuar, a música mudou, anunciando uma nova dança, e Eleanor viu seu pai acenar para ela do outro lado da sala. Eleanor, suspirando, devo ir. Parece que os deveres de filha me chamam. Henry, com um leve sorriso, foi um prazer conhecê-la, senhorita Ashton. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente. Eleanor, com um olhar provocador, quem sabe, Sr. Montgomery. Enquanto ela se afastava, Eleanor não conseguiu evitar o olhar por cima do ombro uma última vez. Ele ainda observava, e ela sentiu um calor inesperado se espalhar pelo peito. O que era isso? Curiosidade? Atração? Ela não tinha certeza, mas de uma coisa sabia: aquele não seria seu último encontro com Henry Montgomery. Capítulo 2. O sol da manhã lançou uma luz suave pelas janelas da mansão Ashton, refletindo nos vitrais e banhando o elegante salão de estar em uma tonalidade dourada. Eleanor estava sentada numa cadeira alta, de frente para a janela, folheando distraidamente um livro de poesia. Mas, apesar de seus esforços para se concentrar nos versos, sua mente estava muito longa, presa na lembrança da noite anterior e de seu intrigante encontro com Henry Montgomery. Ela não conseguiu esquecer o olhar dele, aquele misto de confiança e curiosidade,
e as palavras ousadas que ele havia pronunciado. Nem todos os negócios envolvidos, contratos e finanças. Essas palavras ecoavam em sua mente, desafiando o que sempre havia sido ensinado a acreditar. Eleanor sabia que Henry não era um cavaleiro comum. Ele era diferente de qualquer homem que já havia conhecido, alguém que não parecia se importar com as convenções sociais, alguém que fazia seu coração acelerar de um jeito que ela não experimentava há muito tempo. A porta do salão se abriu de repente, e o Duque de Ashton, seu pai, entrou com sua postura habitual e imponente. Ele se moveu de Eleanor, seus passos ecoando no chão de mármore. Duque de Ashton, Eleanor, preciso falar com você. Ela fechou o livro com calma e se virou para encará-lo. O Duque relatou iniciou uma conversa com essa gravidade. Ele era um homem de poucas palavras, mas suas expectativas para com ela sempre foram claras, um casamento adequado, um futuro próspero, e uma vida dentro dos padrões da nobreza. Eleanor, claro, pai. O que aconteceu? O Duque se sentou em uma cadeira de couro na próxima vez e foi informado por um momento antes de falar, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Duque de Ashton, soube que passou algum tempo no baile ontem conversando com um homem chamado Henry Montgomery. Ela sentiu uma pontada de alerta, mas manteve o rosto impassível. Eleanor, sim, conversamos brevemente. Ele é um homem de negócios respeitado, pelo que ouvi. O Duque franziu a testa, claramente insatisfeito com sua resposta. Duque de Ashton, Montgomery pode ser respeitado entre os empresários, mas não pertence ao nosso círculo. Ele não tem título, e seu dinheiro, embora abundante, é novo e vulgar. Pessoas como ele não têm lugar entre nós, Eleanor. Você sabe o que é esperado de você. Eleanor abriu os lábios, tentando conter a confiança que começava a crescer dentro dela. Sabia que esse tipo de conversa viria, mas não esperava que fosse tão cedo. Eleanor, ele parece ser um homem inteligente, pai. E não vejo mal em conhecer pessoas diferentes, especialmente se forem bem-sucedidos e interessantes. O Duque de personalidade às sobrancelhas, surpreso com a resposta da filha. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, em um gesto que indicava seriedade. Duque de Ashton, não seja ingênua, Eleanor. Você está destinada a algo maior do que se misturar com homens como ele. Montgomery não tem nada a oferecer além de dinheiro sujo de trabalho, enquanto você deve se casar com alguém que fortalece a nossa posição. O Marquês de Lancaster já mostrou interesse. O nome do Marquês de Lancaster fez Eleanor apertar o livro em suas mãos com força. O Marquês era tudo o que ela desprezava em um homem, arrogante, presunçoso e extremamente conformista. O simples pensamento de passar o resto de seus dias ao lado dele era sufocante. Eleanor, o Marquês é, correto, sem dúvida. Mas, pai, eu não estou pronta para aceitar um casamento sem sequer considerar meus próprios sentimentos. O Duque olhou para ela, agora com um traço de impaciência em seus olhos. Ele não estava habituado a ser contrariado. Duque de Ashton, seus sentimentos são irrelevantes diante do futuro de nossa família. Casamentos são alianças estratégicas, não histórias de amor tolas. E eu não vou permitir que você jogue fora seu futuro por causa de uma atração passageira. Eleanor sentiu o peso daquelas palavras como uma pedra em seu peito. Aquilo era tudo o que seu pai esperava dela? Que seria uma peça no tabuleiro de xadrez social, movida de acordo com a conveniência dele? Eleanor, eu entendo, pai. Mas talvez haja mais em Henry Montgomery do que o senhor está disposto a ver. O Duque se clamou, ajustando a lapela do casaco, sinalizando que a conversa estava encerrada. Duque de Ashton, espero que você tenha o bom senso de entender o que está no jogo aqui, Eleanor. Isso não é um pedido. Evite Montgomery. E lembre-se de seu dever. Ele saiu do salão sem esperar resposta, deixando Eleanor sozinha, com um turbilhão de emoções. A raiva queimava dentro dela, misturada à frustração. Porque seus sentimentos não importavam. Porque sua vida estava sendo moldada por expectativas que não eram dela. Ainda atordoada com a conversa, ela decidiu sair para dar uma volta no jardim.
caminhar sempre ajudava a esclarecer sua mente. A brisa fresca do outono era reconfortante, e as folhas caídas formavam um tapete dourado sob seus pés. Mas, por mais que tentasse, não conseguia afastar os pensamentos sobre Henry. No fundo, Eleanor sabia que algo havia mudado dentro dela. O breve encontro com ele havia plantado semente de dúvida. Ele representava algo novo, algo fora da bolha sufocante da aristocracia. Enquanto caminhava pelo jardim, uma figura familiar apareceu à distância. Henry Montgomery estava parado perto do portão da propriedade, como se estivesse esperando por ela. Seu coração deu um salto ao vê-lo, e, por um breve momento, nesses últimos correr de volta para casa. Mas, em vez disso, respirou fundo e foi ao encontro dele. Henry a instruiu a se aproximar, um sorriso discreto se formou em seus lábios. Henry, senhorita Ashton. Confesso que estava esperando que saísse. Precisava falar com você. Eleanor parou a poucos passos de distância, ainda cautelosa, mas também curiosa. Ele parecia genuíno, sem as pretensões dos nobres com os quais ela estava acostumada a lidar. Eleanor, deveria estar aqui, Sr. Montgomery? Meu pai certamente desaprovaria. Henry, com um brilho de provocação nos olhos, parece que desaprovo muitas coisas nas regras desta sociedade. Mas isso não vai me impedir de tentar. Ela mordeu os lábios, lutando contra o sorriso que ameaçava surgir. Algo na confiança tranquila de Henry era irresistível. Ele falava como se estivesse constantemente desafiando o mundo, e isso despertava nela uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado. Henry, posso ser franco? Acredito que você seja muito mais do que o que espera de você, Eleanor. Ela o encarou, surpresa pela ousadia de suas palavras. Eleanor, e por que você acredita nisso? Henry, porque vejo em seus olhos. Há algo em você que deseja mais, algo que quer se libertar das amarras dessa sociedade. E acredito que, talvez, eu possa ajudá-la a encontrar isso. O coração de Eleanor disparou. Suas palavras eram perigosas, sim, mas também verdadeiras. Ele a via de uma forma que ninguém mais via. E por mais que saiba dos riscos, a ideia de explorar aquele sentimento era irresistível. Eleanor, isso é uma oferta perigosa, Sr. Montgomery. Henry, se inclinando para ela, as coisas mais valiosas sempre são. Eles se olharam em silêncio por um longo momento. Havia uma atração palpável no ar, uma tensão que Eleanor não conseguia negar. Mas sabia que ceder a isso seria atravessar uma linha da qual não poderia voltar. Eleanor, eu preciso pensar. Henry concorda, respeitoso. Henry, claro. Só saiba que, qualquer que seja a sua decisão, estarei esperando. Ele se moveu lentamente, deixando Eleanor sozinha no jardim. Ela observou sua figura desaparecendo, sentindo seu coração dividido. A escolha que ele fez da oferta foi tentadora, e profundamente perigosa. Mas, pela primeira vez em sua vida, Eleanor sentiu que tinha uma escolha. Capítulo 3. O céu cinza de Londres pairava sobre a cidade, um véu de nuvens pesadas que ameaçava desabar em chuva a qualquer momento. Eleanor caminhava pela rua movimentada, o som das carruagens e dos cavalos ecoando ao seu redor. Seus passos foram rápidos e decididos, mas sua mente estava longe. Desde a última conversa com Henry Montgomery no jardim de sua casa, uma inquietação havia sido instalada dentro dela. As palavras dele, suas promessas implícitas de liberdade e aventura, ressoavam em sua mente como uma melodia perigosa e sedutora. Ela estava no caminho de algo que nunca havia sido feito antes. Eleanor havia concordado em se encontrar com Henry, em segredo, longe dos olhares atentos de seu pai e da sociedade. Foi uma decisão ousada, impulsionada por uma mistura de curiosidade e um desejo insaciável por algo mais do que a vida que lhe foi imposta. Chegando ao local combinado, uma pequena livraria escondida em uma rua discreta, ela sentiu seu coração acelerar. A fachada era modesta, mas havia algo de encantador naquele lugar. Não era um dos salões especiais que frequentava, mas algo mais íntimo, mais real. O cheiro de papel antigo e madeira velha preenchia o ar assim que ela entrou,
e por um momento, Eleanor sentiu-se estranhamente em casa. Henry já estava lá, folheando um livro em uma das estantes. Ele a viu entrar e convidar, um sorriso que parecia quente o frio do lado de fora. Henry, senhorita Ashton, pontual como sempre. Eleanor convidou timidamente, ainda se sentindo nervosa por ter aceitado o convite para encontrá-lo ali. Eleanor, achei que poderia ser uma aventura, vir aqui. Henry riu gentilmente e colocou o livro de volta na estante. Henry, às vezes, as maiores aventuras começam com pequenos passos. E confesso que fiquei surpreso quando aceitei o convite. Ela se mudou, o olhar fixo no dele, sentindo uma tensão familiar entre eles. Havia algo diferente naquele encontro, algo mais pessoal e íntimo do que qualquer conversa que você já teve em sua vida aristocrática. Eleanor, você me fez pensar sobre a vida que levo, e sobre o que desejo dela. Henry inclinou a cabeça, observando-a com intensidade. Henry, e o que deseja, Eleanor? O que realmente deseja? Ela se perdeu nas palavras por um momento, olhando para os olhos dele, que deixou de refletir a mesma inquietação que sentiu. Ninguém nunca havia questionado o que ela queria, como se seus desejos não tivessem importância. A pergunta de Henry a atingiu com força. Ela não tinha uma resposta pronta, mas sabia que ansiava por algo além das convenções sufocantes de sua posição. Eleanor, eu não sei ao certo. Mas sei que não é isso. Não é viver como uma peça de um jogo, sendo movida conforme as expectativas dos outros. Henry, você merece mais. Muito mais. Eu posso mostrar um caminho diferente, Eleanor. Mas você terá que querer isso. Havia algo muito tentador na promessa dele. Henry parecia oferecer um mundo novo, um lugar onde ela pudesse ser quem realmente era, sem as amarras do status social ou das expectativas de seu pai. Eleanor, e o que você quer, Henry? Por que você está tão interessado em mim? Ele riu suavemente, o som era como um suspiro, quase imperceptível. Henry, porque vejo alguém que está preso em um mundo que não a merece. Porque, talvez, em você, eu também encontro algo que estou procurando. O coração de Eleanor acelerou. Ela sabia que havia mais nas palavras dele, algo que ele ainda não estava revelando completamente. Mas, ao mesmo tempo, senti que poderia confiar nele, mesmo sem saber exatamente onde aquilo os levaria. Eleanor, e o que exatamente está procurando? Henry ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos nos dela. Ele estava claramente pesando suas palavras, algo que Eleanor achou intrigante. Ela nunca tinha visto um homem hesitar dessa maneira, todos os outros cavalheiros com quem convivera sempre deixa claro ter uma resposta pronta, uma frase ensaiada. Mas Henry era diferente. Ele não jogou de acordo com as regras. Henry, liberdade. Para viver como eu quero, sem ser julgado por onde vim ou pelo que possuo. E, quem sabe, alguém com quem compartilhar isso. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Eleanor sabia que aquela era uma confissão profunda, algo que ia além de simples palavras. Ele estava convidando a fazer parte de algo maior, algo que não se encaixava nas regras convencionais de sua vida aristocrática. Eleanor, liberdade. Eu nunca tive isso. Nem sei se sei o que é, realmente. Henry deu um passo em direção a ela, a proximidade criando uma tensão palpável entre os dois. Henry, então, deixe-me mostrar. O que ele estava oferecendo era perigoso. Ela sabia disso. Se seu pai descobrisse que estava se encontrando com um homem como Henry, um homem sem título, sem status social respeitável, a recompensa dela seria arruinada. Mas, ao mesmo tempo, Eleanor sentiu uma coragem nascer dentro dela, uma rebeldia que nunca havia experimentado antes. Eleanor, e o que acontece se eu aceitar essa oferta? Henry gentil, um sorriso que era ao mesmo tempo sedutor e cheio de mistério. Henry, tudo o que deseja, mas com um preço. Precisará arriscar. Precisará desafiar tudo o que conhece. Ela se sentiu atraída por aquele desafio, pela promessa de algo mais. Pela primeira vez em sua vida, Eleanor sentiu que tinha uma escolha real.
Ela poderia continuar no caminho que seu pai havia traçado para ela, casar com o Marquês de Lancaster e viver uma vida confortável, mas sufocante. Ou poderia seguir Henry e descobrir o que o mundo tinha a oferecer além das paredes de sua casa e das festas confortáveis. Antes que eu pudesse responder, a porta da livraria se abriu, e Lady Beatrice, uma amiga próxima de sua família, entrou no local. Eleanor congelou por um momento, o sangue gelando em suas veias. Lady Beatrice, Eleanor. Que surpresa você encontrar aqui. Eleanor forçou um sorriso, tentando manter a compostura enquanto o olhar de Lady Beatrice e de Henry para ela. Eleanor, Lady Beatrice, que coincidente. Estava apenas folheando alguns livros. Lady Beatrice, ah sim, claro. Mas e o Sr. Montgomery? Parece que vocês dois se conhecem bem. Henry, sempre rápido com as palavras, deu um passo à frente, sua expressão tranquila. Henry, sim, estamos apenas discutindo um possível projeto literário. A senhorita Ashton tem um ótimo gosto para livros. Lady Beatrice apresentou as sobrancelhas, claramente cética, mas decidiu não iniciar o assunto. Lady Beatrice, bem, foi um prazer vê-la, Eleanor. Tenho certeza de que nos encontraremos mais tarde na mansão Featherington. Com isso, ela se despediu e saiu da loja, mas não sem lançar um último olhar curioso para Henry. Quando a porta se fechou, Eleanor soltou uma respiração que nem percebeu que estava segurando. Eleanor, isso foi por pouco. Henry, você sabe que terá que ser cuidadosa, não é? Eleanor concordou. Ela sabia que o que estava fazendo era perigoso, e que o mundo em que vivia não perdoava erros como aquele. Mas, ao mesmo tempo, senti que estava se aproximando de algo verdadeiro, algo que nunca havia experimentado antes. Eleanor, sim, eu sei. Mas acho que vale o risco. Henry brilhava, e o brilho em seus olhos indicava que ele estava satisfeito com a resposta dela. Henry, então, Sr. Ashton, parece que estamos entrando oficialmente em território perigoso. Ela riu, um som leve que ecoou pelas prateleiras da livraria. Eleanor, parece que sim, Sr. Montgomery. Estou ansiosa para ver onde isso nos leva. Enquanto saíam juntos da livraria, Eleanor não podia deixar de sentir que estava dando o primeiro passo em direção a um futuro completamente novo. E, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se viva. Capítulo 4. Os dias seguintes ao encontro na livraria foram marcados por uma sensação crescente de ansiedade e desejo. Eleanor nunca teve sentido algo tão forte, tão intenso e, ao mesmo tempo, tão perigoso. Ela sabia que estava trilhando um caminho arriscado, um caminho que poderia destruir sua confiança e tudo o que sua família esperava dela. Mas, apesar de todos os avisos internos, ela não conseguiu se afastar de Henry Montgomery. Havia nele algo na maneira como ele via o mundo e, principalmente, na maneira como que a fazia sentir-se viva. O som abafado das carruagens e dos cascos dos cavalos ecoava pelas ruas de Londres, criando uma melodia constante que preenchia o silêncio da mansão Ashton. Eleanor estava sentada em frente ao seu espelho, os dedos entrelaçando delicadamente um cordão de pérolas em seu pescoço, enquanto sua mente vagava para longe. Ela pensou em Henry. Sem sorriso enigmático, nos olhares furtivos, nas conversas secretas. Havia uma urgência em seus encontros, uma chama que queimava cada vez mais forte a cada momento juntos. Naquela tarde, Eleanor sabia que teria uma verdade que evitou desde o início: seu pai, Lord Ashton, já havia deixado claro que esperava um anúncio de noivado com o Marquês de Lancaster em breve. O Marquês era o marido perfeito em todos os aspectos, rico, influente, com linhagem impecável. Mas havia um problema essencial: Eleanor não sentia absolutamente nada por ele. Enquanto ela estava perdida em pensamentos, Dorothy, sua criada de confiança, entrou silenciosamente no quarto. Dorothy, milady, seu pai deseja vê-la na sala de estar. Eleanor concordou, um leve suspiro escapando de seus lábios. O encontro que ela temia estava prestes a acontecer. Eleanor, obrigada, Dorothy. Já vou descer. Ela sabia que aquele seria um encontro difícil.
Seu pai, rígido e implacável quando se tratava do futuro da família, não aceitava desculpas ou desvio de seus planos. No entanto, Eleanor estava começando a questionar se poderia, de fato, seguir o caminho que ele havia escolhido para ela. Descendo as escadas da imponente mansão Ashton, cada degrau parecia pesar mais do que o anterior. Quando finalmente chegou à sala de estar, seu pai estava lá, de pé junto à lareira, com uma expressão severa no rosto. Lord Ashton, Eleanor, minha querida, precisamos conversar. Ela se mudou, forçando um sorriso educado, tentando esconder a tensão que sentia. Eleanor, claro, papai. O que deseja discutir? Ele virou-se para ela, seus olhos avaliando-a de maneira crítica, como se estivesse pesando as opções disponíveis. Lord Ashton, você sabe que chegou a hora de tomarmos decisões importantes sobre o seu futuro. O Marquês de Lancaster fez sua intenção clara, e é um bom partido. Um homem de grande honra e posse. Não há nada que impeça esse casamento de ser uma aliança vantajosa para nossa família. A pressão na cabeça de Eleanor aumentou. A menção ao Marquês fazia seu coração pesar, como se uma corrente invisível estivesse se apertando em volta de seu pescoço. Mas ela sabia que eu precisava manter a compostura. Eleanor, eu entendo, papai. Mas, e se eu não estiver pronto para tomar essa decisão agora? Lord Ashton franziu a testa, claramente descontente com a resposta dela. Lord Ashton, não há mais tempo para indecisão, Eleanor. Este casamento garantirá o futuro de nossa família. Você está sendo oferecida uma vida de segurança e prestígio. Não posso permitir que hesite por capricho ou medo. Eleanor, não é capricho, pai. É sobre o que eu sinto. Não tenho certeza de que o Marquês seja o homem certo para mim. Lord Ashton se mudou dela, sua expressão perdurando ainda mais. Lord Ashton, Eleanor, os sentimentos são um luxo que poucos podem se dar ao luxo de considerar. Você foi criada para um propósito maior do que simples desejos pessoais. Está na hora de aceitar sua responsabilidade. As palavras de seu pai foram como um golpe. Eleanor sentiu-se sufocada, como se estivesse sendo empurrada para dentro de uma jaula dourada, trancada pelas obrigações e pela tradição. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não podia ceder tão facilmente. Eleanor, mas e se houver outro caminho? Um caminho que me permita ser feliz? Lord Ashton bufou, uma frustração evidente em seu rosto. Lord Ashton, felicidade? O que sabe sobre felicidade, menina? A felicidade está em cumprir o dever, em manter sua honra intacta. Não deixe essas tolices nublarem seu julgamento. Eleanor se apresentou em silêncio por um momento, lutando contra o impulso de gritar. Ela sabia que, para seu pai, não havia espaço para debate. Ele via o casamento como um negócio, uma troca de poder e status, e esperava que ela desempenhasse seu papel sem questionar. Mas então, como um raio, uma lembrança de Henry surgiu em sua mente. O brilho nos olhos dele, a promessa de liberdade, de uma vida diferente. Eleanor sentiu uma onda de coragem crescer dentro dela. Eleanor, eu preciso de mais tempo. Lord Ashton estreitou os olhos, claramente não satisfeito. Lord Ashton, tempo é algo que não temos, Eleanor. O Marquês espera uma resposta. Não vou permitir que a concessão de nossa família seja manchada por indecisões tolas. Eleanor percebeu, naquele momento, que não teria uma escapatória fácil. Ela teria que tomar uma decisão em breve, e essa decisão moldaria o resto de sua vida. Mas, por enquanto, tudo o que poderia fazer era adiar o resultado. Eleanor, entendo, papai. Por favor, me dê um pouco mais de tempo. Lord Ashton suspirou, finalmente cedendo. Lord Ashton, muito bem. Mas não espere que eu seja tão paciente por muito tempo. O Marquês de Lancaster não ficará esperando para sempre. Eleanor concordou e saiu da sala com passos apressados. Assim que esteve sozinho no corredor, seu corpo relaxou, mas sua mente continuou uma tempestade de pensamentos. Mais tarde naquela noite, enquanto estava em seu quarto,
uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Para sua surpresa, Henry estava lá, sua presença inesperada, mas reconfortante. Henrique, Eleanor. Ela correu para ele, sua expressão de preocupação. Eleanor, o que está fazendo aqui? Se alguém nos visse. Henry, eu preciso vê-la. Sentia que algo estava errado. Eleanor suspirou, sentindo o peso das palavras de seu pai ainda pairando sobre ela. Eleanor, é meu pai, ele quer que eu me case com o Marquês de Lancaster. Acho que é a única maneira de garantir nossa segurança. Henry franziu a testa, os olhos escurecendo com uma mistura de raiva e tristeza. Henry, e você? O que quer? Ela olhou para ele, o coração batendo descontroladamente. Por mais que saiba que o que sentiu por Henry era perigoso, ela não conseguiu ignorar. O desejo de liberdade, de seguir seu próprio caminho, de estar com ele, era avassalador. Eleanor, eu não sei o que fazer, Henry. Sinto que estou sendo puxada em duas alternativas. Se eu fizer o que meu pai quer, estarei de resistir de mim mesma. Mas se escolher você, estarei arriscando tudo. Henry deu um passo à frente, pegando suas mãos nas dele. Seu toque era reconfortante, mas a tensão entre eles era palpável. Henry, Eleanor, eu não posso te pedir para escolher entre sua família e sua liberdade. Mas se você escolher o caminho que eles querem para você, nunca será realmente feliz. Ela sabia que ele estava certo. Mas também sabia que a escolha não era simples. Eleanor, eu preciso de mais tempo. Henry assentiu, mas o brilho de incerteza em seus olhos era inegável. Henry, eu estarei aqui, esperando. Mas não posso esperar para sempre, Eleanor. Com essas palavras, ele saiu pela porta, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Eleanor sabia que o tempo estava se esgotando, e que em breve teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida. E, de qualquer forma, alguém sairia machucado. A tarde estava nublada, e a leve neblina de Londres se envolveu na pousada Ashton em um manto de silêncio. No entanto, dentro da biblioteca particular de Eleanor, o ar vibrava com um novo tipo de energia. O som suave das páginas virando ecoava pelo cômodo. Eleanor, sentada em uma poltrona de veludo verde, estava imersa em um volume recém-descoberto sobre o progresso industrial. As conversas recentes com Henry Montgomery plantaram uma semente de inquietação em sua mente, uma necessidade crescente de entender o mundo além dos salões elegantes e dos compromissos sociais que sempre definiram sua vida. A biblioteca, sempre um refúgio de paz para ela, agora era também um lugar de revolução interna. As prateleiras, repletas de livros que ela raramente explorava, ofereciam um portal para novas ideias. Sentada ali, Eleanor sentiu uma transformação lenta, mas profunda, tomando conta de seu ser. Ela passou os olhos sobre uma passagem que falava sobre a mecanização das fábricas de tecidos e o impacto que isso estava tendo sobre as classes trabalhadoras. Algo em suas conversas com Henry, sua paixão, sua determinação, havia despertado nela a curiosidade pelo que estava além de seu mundo de festas e convenções. Eleanor, pensando, Henry estava certo, o mundo está mudando, e eu não posso continuar vivendo apenas dentro dos limites que minha família traçou para mim. Ela se gravou das palavras de Henry, pronunciadas com um fervor que ela jamais vira antes em nenhum homem. Ele falou sobre o potencial de um novo futuro, sobre a liberdade que o progresso poderia trazer, não apenas para os homens, mas para as mulheres. Ela, criada para ser uma esposa obediente e anfitriã perfeita, nunca tinha imaginado que pudesse desejar algo mais. Mas agora, algo dentro dela lutava para sair. Enquanto se concentrava no texto, a porta da biblioteca se abriu, e Dorothy, sua criada leal, entrou silenciosamente. Dorothy, milady, há algo que deseja? Um chá, talvez? Eleanor atraiu o olhar de seu livro e sorriu gentilmente para Dorothy, a lealdade e o carinho da criada sempre a confortavam. Eleanor, não, Dorothy, obrigada. Na verdade, gostaria de ficar um pouco mais sozinha. Dorothy concordou, respeitando o desejo de sua senhora, e saiu da sala. Eleanor relatou sua saída,
pensando como até mesmo Dorothy parecia presa ao papel que ela fora imposta pela sociedade. Assim como ela. De volta ao livro, sua mente vagava entre as palavras e as lembranças de suas conversas com Henry. A maneira como ele falava sobre as mudanças no mundo, o papel da mulher, e sua paixão por ver uma sociedade mais justa e igualitária despertava algo em Eleanor que ela nem sabia que existia. Havia uma sensação de liberdade em seus pensamentos agora, uma esperança de que talvez ela não fosse apenas uma peça em um jogo de poder familiar. De repente, uma batida suave na porta interrompeu sua leitura. Ela transparente os olhos e viu Henry, parado na entrada, com um sorriso leve nos lábios. Henry, parece que você encontrou algo interessante por aqui. Eleanor riu suavemente, fechando o livro e baixando a cadeira em frente a ela. Eleanor, você diria que estou sendo influenciado por suas palavras, Henry? Agora estou tentando entender melhor este mundo do que você tanto fala. Ele se sentou e sentou-se à sua frente, observando-a com curiosidade. Henry, e o que achou até agora? Eleanor suspirou, seus olhos brilhando com uma mistura de fascínio e inquietação. Eleanor, achei que há muito mais no mundo do que eu imaginei. Nunca pensei que o progresso, as fábricas, as mudanças na sociedade pudessem impactar tantas vidas de maneiras tão profundas. E me questione, qual é o nosso papel nisso? Henry observou atentamente, como se cada palavra dela fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele estava esperando montar. Henry, e qual você acha que é o nosso papel, Eleanor? Ela hesitou por um momento, sentindo o peso da pergunta. Não estava acostumada a pensar em seu futuro de maneira tão ampla. Até recentemente, seu destino parecia claro: casar-se, seguir as expectativas de sua família, cumprir seu papel como mulher da alta sociedade. Mas agora... Eleanor, eu não sei ao certo, mas tenho a sensação de que não posso simplesmente aceitar o que me foi imposto. Há algo mais que quero, algo mais que posso ser. Henry sinceramente, satisfeito com a resposta dela. Ele sabia que dentro de Eleanor havia uma chama que, uma vez acesa, não poderia ser apagada. Henry, você está começando a ver o que eu vejo, Eleanor. O mundo está mudando, e você tem o poder de fazer parte dessa mudança, se quiser. O coração dela acelerou com a ideia. Ser parte de algo maior, ser mais do que a filha obediente de Lord Ashton, era uma perspectiva ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Mas com isso vinham as dúvidas, e ela não poderia deixar de perguntar. Eleanor, mas e se eu falhar? E se, no final, o que eu quiser pelo impossível? Minha família nunca permitirá que eu escolha meu próprio caminho. Henry inclinou-se para a frente, sua voz baixa e confiante. Henry, você nunca saberá se não tentar. E talvez, o que sua família deseja para você não seja o que você realmente quer. Mas essa é uma decisão que só você pode tomar. Eleanor sentiu a intensidade de suas palavras e soube, naquele momento, que estava à beira de uma escolha crucial. Continuaria vivendo a vida que fora planejada para ela ou ousaria seguir seu próprio caminho? As palavras de Henry continuavam ecoando em sua mente, e ela sabia que, por mais assustador que fosse, algo dentro dela estava mudando. Enquanto Henry se levantava para ir embora, ele olhava para ela com uma expressão que combinava compreensão e apoio. Henry, lembre-se, Eleanor, a liberdade vem com riscos, mas também com recompensas. Eleanor comentou enquanto ele saía da biblioteca, o som de seus passos desaparecia no corredor. Ficou sozinho novamente, mas desta vez com um novo tipo de determinação crescendo dentro dela. Ela sabia que a decisão que eu precisava tomar em breve mudaria o curso de sua vida para sempre. Com o livro ainda em suas mãos, ela olhou pela janela, para o horizonte cinzento de Londres. A cidade estava mudando, e ela também. Capítulo 5. O parque de St. James estava coberto por um fino véu de neblina naquela manhã, uma manhã típica londrina em que o frio suave fazia com que as pessoas se apertassem em seus casacos de lã. Eleanor estava no centro do parque, o vestido de seda azul real balançando ao vento enquanto ela olhava a paisagem verde à sua volta. O lago ao longo refletia os raios tímidos do sol, e o som suave das rodas de carruagens ecoava ao fundo. Era um cenário perfeito,
mas havia algo mais significativo previsto para acontecer naquele lugar sereno. Ela não estava sozinha. Henry havia sido convidado para uma caminhada, algo incomum para dois jovens que vinham de famílias de prestígio, onde os encontros eram sempre monitorados e controlados. No entanto, o convite de Henry parecia tão casual que Eleanor não conseguiu recusar, mesmo sabendo que seu coração estava cada vez mais inquieto na presença dele. Quando o viu se aproximar, com um sorriso discreto nos lábios e uma postura sempre elegante, Eleanor sentiu um calor subir por seu rosto. Vestido em um casaco escuro cinza e cachecol bordô, Henry parecia uma figura à parte do ambiente, como se ele pertencesse não a Londres, mas a algum destino exótico e distante. E talvez fosse exatamente isso que o tornado era tão cativante, o fato de ele ser diferente de todos que ela conhecia. Henry, Lady Eleanor, ele disse, inclinando-se levemente enquanto a saudava, a formalidade presente, mas os olhos dele treinando uma gentileza calorosa. Eleanor, Sr. Montgomery, ela respondeu, com um sorriso tímido, sentindo o coração acelerar apenas com o som do nome dele. Henry, eu espero que o frio não a esteja incomodando. Parece que Londres decidiu mostrar sua face mais austera hoje. Eleanor, eu não me importo. Gosto daquelas manhãs tranquilas. Elas permitem que a gente pense com mais clareza. Ela segurou o olhar de Henry por um momento mais longo do que o necessário, e desviou então, levemente corada. Enquanto caminhavam lado a lado, os cascos dos cavalos ao longo criavam uma sinfonia suave de fundo. Eles parecem os únicos naquele vasto parque, uma ilha de privacidade em meio à modernidade da cidade. O silêncio entre eles não era incômodo, mas carregado de uma tensão que ambos ainda não sabiam como nomear. Henry, parece que você tem passado muito tempo pensando ultimamente. Eu vejo uma mudança em seus olhos, Eleanor. Ele disse o nome dela com uma familiaridade que fez o estômago dela revirar. Eleanor, você é o responsável por isso, Henry. Desde que começamos nossas conversas, eu tenho questionado tantas coisas. Ela parou, olhando para ele de maneira intensa. Você me fez enxergar o mundo de outra forma. E agora, não sei como ignorar o que estou descobrindo. Ele olhou com uma mistura de admiração e algo mais que Eleanor não conseguiu definir. Havia uma intensidade crescente entre eles, uma atração sinalizada que ia além das palavras. Henry, isso é bom, Eleanor. O fato de você questionar, de querer mais, mostra que você tem uma alma inquieta. E o mundo precisa de pessoas assim. Eles continuaram andando, a cada passo o silêncio entre as palavras tornava-se mais eloquente. Eleanor sentia-se estranhamente vulnerável perto dele, mas ao mesmo tempo, seguro. Era como se ele a entendesse de uma maneira que ninguém mais entendia. Ao cruzarem uma ponte pequena sobre o lago, Henry fez uma pausa e virou-se para ela. Henry, Eleanor, às vezes me questionou como seria se as coisas fossem diferentes. Se não houvesse tantas expectativas, tanta pressão sobre nós. Ela franziu a testa, tentando entender o que ele queria dizer. Eleanor, o que quer dizer, Henry? Ele suspirou, olhando para o lago por um momento antes de voltar o olhar para ela. Os olhos dele estavam cheios de algo que fez o coração de Eleanor disparar, um misto de desejo e hesitação. Henry, eu me questionei, se você já pensou em uma vida além das convenções. Além dos arranjos que nossa sociedade espera de nós. As palavras emparelharam entre eles como uma brisa gelada, mas ao mesmo tempo, aqueceram o coração de Eleanor. Ela sabia que ele se referia. Eles estavam, afinal, navegando por sentimentos perigosos. Havia algo entre eles que não poderia ser ignorado por muito tempo. Mas ainda assim, a pressão das expectativas familiares, das responsabilidades, pesava sobre seus ombros. Eleanor, eu penso nisso todos os dias, Henry. Sua voz saiu mais baixa do que ela pretendia. Mas pensar e agir são coisas diferentes. O que você me pede, não é fácil. Henry deu um passo em direção a ela, agora mais próximo do que jamais estivera. Eleanor sentia o calor do seu corpo, o cheiro sutil de cedro e tabaco que ele sempre carregava. Henry, eu não estou pedindo nada, Eleanor. Não agora.
Mas se algum dia você quiser um caminho diferente, saiba que eu estarei lá. O coração dela batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. Havia algo nos olhos de Henry, uma promessa silenciosa, uma oferta de um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Eleanor queria mais do que tudo agarrar-se naquele momento, mas a realidade, sua família, seu nome, não permitia. Ela desviou o olhar, sentindo o peso do conflito em seu peito. Eleanor, eu não sei se posso. Henry, tudo o que peço é que você considera. Eu não quero ser mais uma voz a pressioná-la, Eleanor. Quero que você escolha o que é certo para você, seja lá o que for. A sinceridade na voz de Henry fez os olhos de Eleanor brilharem com lágrimas não derramadas. Era difícil encontrar alguém que enxergasse a verdade, além das convenções, e Henry conseguia fazer isso com uma facilidade perturbadora. Eles caminharam em silêncio, ambos cientes da linha tênue que estavam prestes a cruzar. O parque parecia mais silencioso do que antes, como se o mundo ao redor estivesse esperando para ver o que aconteceria a seguir. Finalmente, quando a saída do parque estava à vista, Henry cortou o silêncio uma última vez. Henry, seja qual for o caminho que você escolher, Eleanor, eu só espero que ele a faça feliz. Porque isso, no fim, é tudo o que importa. Ela olhou para ele, tentando controlar as emoções conflitantes dentro de si. Sabia que algo dentro dela estava mudando, mas a dúvida ainda pairava. Eleanor, e eu espero que você esteja lá para eu ver escolher, Henry. Eles trocaram um último olhar antes de se despedirem. Eleanor voltou para casa com o coração dividido, mas pela primeira vez em sua vida, sentiu que estava no caminho de algo maior, algo que envolvia mais do que o que ela poderia ter previsto. A mansão da família Devereux estava esplendidamente iluminada à noite, cada janela transbordando luz e riso da elite londrina. Dentro do grande salão de festas, as damas e cavaleiros flutuavam ao som de uma orquestra impecável, sussurrando sobre alianças e casamentos que garantiriam mais prestígio e riqueza. Eleanor, porém, sentiu-se sufocada. A pressão dos olhares da sociedade, das expectativas impostas sobre seus ombros delicados, foi além do que ela poderia suportar naquela noite. Em silêncio, pausa-se da festa. Passou pelas portas abertas que levavam aos jardins e silencioso em direção a um recanto mais isolado. O cheiro de flores noturnas preenchia o ar, e a lua, alto no céu, iluminava as folhas com um brilho prateado. Era uma resposta a estar ali, longe dos sussurros inquisidores e dos olhares julgadores. Ela não estava sozinha. Henry a seguiu a uma distância segura, observando-a enquanto ela se afastava da festa. Sabia que a presença de Eleanor naquela noite o atraía de uma maneira quase irresistível. Havia algo em seu olhar distante e em sua maneira de falar que o perturbava e encantava ao mesmo tempo. Ele não poderia evitar segui-la até o jardim. Quando ela viu que Henry estava atrás dela, seu coração disparou. Os filhos da festa ficaram cada vez mais distantes, e ali, no coração do jardim, cercada por perfume de rosas e jasmins, ela se sentiu exposta e vulnerável. Mas havia também um magnetismo entre eles, algo que Eleanor não podia negar, mesmo que soubesse que era perigoso. Eleanor, Henry, você me bateu. Sua voz saiu em uma sugestão, como se temesse quebrar o encanto daquela noite. Henry, eu não poderia deixar você sozinho. Ele se moveu devagar, a voz baixa e firme. Precisava ver se você estava bem. Ela riu suavemente, mas não havia humor na risada. Ela olhou para os olhos dele, o rosto parcialmente iluminado pela luz da lua. Eleanor, eu não sei se estou bem, Henry. Havia honestidade em suas palavras. Sinto que estou à beira de algo que pode mudar tudo. Henry franziu o senho, aproximando-se ainda mais. O silêncio entre eles era carregado de palavras não ditas, de sentimentos escondidos sob camadas de formalidades e expectativas. Henry, eu sinto mesmo. Sua mão foi de encontro à dela, e por um momento, ambos permaneceram imóveis, cientes da intensidade daquele toque. Eleanor olhou nos olhos, vendo o reflexo da lua neles, e sentiu-se como se o tempo tivesse parado. O mundo fora daquele jardim parecia distante, irreal, e a única coisa que importava era a presença de Henry. O calor de sua mão,
o cheiro da brisa noturna, tudo conspirava para criar aquele momento perfeito e perigoso. Eleanor, isso é uma loucura, Henry. Se alguém nos visse aqui, ela começou, mas sua voz falhou. Henry, deixe o mundo para trás por um momento, Eleanor. Ele deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles. Pelo menos por esta noite. O coração de Eleanor batia forte, e ela sabia que estava à beira de uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Cada instinto lhe dizia para fugir, mas o desejo que sentiu por Henry era maior. Era um desejo avassalador, irresistível, e que se enraizava em algo muito mais profundo do que o desejo físico. Os olhos dele a fitavam com intensidade. Ela sabia que ambos tinham consciência das consequências, mas naquele momento, tudo o que ela queria era se perder naquele olhar. Henry, você é tudo o que eu penso, Eleanor. Cada segundo que passo longe de você, sinto que estou desperdiçando minha vida. Ele sussurrou, sua voz rouca pela emoção contida. Eu não quero esconder o que sinto. A respiração de Eleanor estava acelerada, e quando ele se inclinou, ela não se recuperou. Sentia o calor do corpo de Henry tão próximo ao seu, e a proximidade fez com que o desejo finalmente se tornasse incontrolável. Ela fechou os olhos, e antes que pudesse dizer algo, os lábios de Henry tocaram os seus. O beijo foi suave no início, como uma brisa leve que acaricia a pele, mas logo se intensificou. Era como se ambos estivessem expressando em um único momento tudo o que tinha guardado até ali, todos os sentimentos reprimidos, todos os medos e todos os desejos. Eleanor sentiu como se estivesse flutuando. O mundo ao redor estava isolado, e o único que conseguia ouvir era o coração acelerado de seu próprio coração. Havia algo de proibido e excitante naquele beijo, algo que a fazia querer mais, mesmo sabendo que deveria parar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, mas a tensão entre eles ainda era mais palpável. Henry ainda segurava a mão dela, os dedos entrelaçados, como se não quisesse deixá-la ir. Eleanor, isso não deveria ter acontecido. Ela disse, ofegante, os lábios ainda formigando pelo toque dos dele. Henry, eu sei. Ele respondeu, sem soltá-la. Mas eu não me arrependo. E você? Ela olhou para ele, o coração dividido entre a razão e o sentimento. Não sabia o que o futuro reservava, mas ali, naquele jardim secreto, sob a luz da lua, ela sabia que não podia mentir para si mesma. Eleanor, não. Não me arrependo. Sua voz era uma sussurrada, mas carregava a verdade. Eles se entreolharam por mais um longo momento, cientes de que algo havia mudado entre eles para sempre. Naquele instante, Eleanor não sabia o que o amanhã traria, mas sentiu que não poderia voltar atrás. Estava disposto a arriscar tudo por aquele sentimento, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências para a sociedade. Capítulo 6. A manhã na residência dos Ashton começou com um silêncio sombrio. Eleanor, ainda atordoada pelos acontecimentos da noite anterior, encarava o reflexo pálido no espelho enquanto uma criada ajeitava seu cabelo. Seu coração estava dividido entre o desejo latente de Henry e o peso das expectativas de sua família. O beijo que compartilhara com Henry no jardim, tão íntimo e proibido, agora parecia uma memória distante e delicada, ofuscada pela realidade opressiva. À porta, uma batida forte ecoou familiar. Lord Ashton, Eleanor, preciso de uma palavra com você. Agora. Sua voz austera sempre a deixava tensa. Eleanor endireitou a postura e, com um suspiro, batida para o salão de estar, onde seu pai a esperava. Quando entrou, viu o olhar determinado em seu rosto, que deixou claro que ele não estava disposto a negociações. Lord Ashton, sente-se. Ele gesticulou para a poltrona à sua frente. Ela obedeceu, sabendo que nada do que seria fácil de ouvir. Lord Ashton, há um assunto que precisamos discutir, minha filha. O Marquês de Whitmore fez uma proposta formal. É um excelente partido, e uma aliança entre nossas famílias garantiria sua segurança e prestígio. O coração de Eleanor abriu ao ouvir aquelas palavras. O Marquês de Whitmore era um homem bem mais velho,
conhecido por seu comportamento arrogante e impiedoso nos círculos sociais. A ideia de casar-se com ele fazia sua pele arrepiar de desespero, mas sabia que, para seu pai, tudo aquilo não estava passando de uma transação política. Eleanor, pai, o Marquês, eu não o amo. Sua voz saiu mais baixa do que ela pretendia, mais firme. Lord Ashton, amor? Ele riu de forma amarga. Amor não garante alianças, Eleanor. Não garante seu futuro. A única coisa que importa é garantir que nosso nome permaneça respeitável e que nossa posição na sociedade seja mantida. Ela mordeu os lábios, tentando controlar as emoções que fervilhavam dentro de si. Eleanor, e se eu não aceitar? Os olhos de seu pai se estreitaram, uma sombra de ameaça atravessando sua expressão. Lord Ashton, isso não é uma escolha, Eleanor. Você tem uma responsabilidade com esta família. Já passou da hora de pensar apenas em si mesma. Eleanor sentiu-se sufocada, como se uma corrente invisível estivesse apertando ao redor de sua garganta. A ideia de seguir o caminho que seu pai havia traçado para ela aterrorizar, mas como poderia lutar contra isso? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Henry enfrentava seus próprios desafios. O escritório de sua empresa estava mais agitado do que o normal. Nos últimos dias, alguns de seus parceiros de negócios expressaram hesitações, seus olhares desconfiados deixando claro que algo estava mudando. Em uma reunião com seus sócios, Henry se concentrou no progresso dos contratos de exportação de carvão, mas a tensão não era palpável. Finalmente, um dos homens mais antigos da mesa, Lord Pembroke, que sempre fora direto, o encarou com um olhar firme. Lord Pembroke, há rumores, Henry. Rumores sobre sua proximidade com certas famílias da aristocracia. E alguns de nós estamos preocupados com o que isso significa para nossos negócios. Henry franziu o senho, desconfortável com a direção da conversa. Henry, não entendo onde quer chegar, Pembroke. Lord Pembroke, o que quero dizer é que, se você começar a ser visto como alguém que está se misturando com a nobreza, as expectativas mudam. Os interesses mudam. O que significa que seus investimentos e nossos podem estar colocados em risco. Henry sentiu uma raiva se acumulando. Ele sabia que essas suspeitas tinham mais a ver com sua conexão crescente com Eleanor do que com qualquer envolvimento comercial. Seu relacionamento com ela, mesmo discreto, começou a levantar suspeitas em uma sociedade onde a mistura entre classes sociais era vista com desconfiança. Henry, meus negócios sempre foram transparentes. Não há razão para que rumores sociais afetem nossa parceria. Lord Pembroke, talvez não para você, mas para muitos de nós, as aparências importantes. E você sabe como a aristocracia pode ser, de difícil lidar. Henry passou a mão pelos cabelos, frustrado. Ele havia construído sua empresa com anos de trabalho duro, e agora, as suspeitas sobre sua vida pessoal estavam ameaçando tudo o que havia conquistado. Após a reunião, Henry voltou para seu escritório, informando o peso das escolhas que emparelhavam sobre ele. Sabia que, em breve, teria que decidir entre seguir seu coração ou proteger seus negócios. A conexão com Eleanor, que antes parecia um sonho, agora carregava um preço alto demais. Naquela mesma tarde, Eleanor estava sentada em seu quarto, olhando para a janela e tentando dar sentido aos seus próprios sentimentos. O pedido de casamento do Marquês a assombrava, mas era a lembrança de Henry que mais perturbava sua mente. O toque dele ainda estava fresco em sua pele, e ela sabia que jamais sentiria o mesmo por outro homem. Mas como poderia escapar de seu destino sem trazer vergonha para sua família? Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Margarete, Eleanor? Você parece distante. Margarete entrou no quarto, sua expressão preocupada. Há algo que posso fazer para ajudar? Eleanor hesitou, mas depois de um longo suspiro, olhou para sua irmã mais nova. Eleanor, acredito que estou presa em um dilema, Margarete. O Marquês, pai quer que eu aceite a proposta dele, mas há alguém mais, alguém que faz meu coração disparar. Margarete arregalou os olhos, surpresa. Margarete, quem, Eleanor? Quem é ele?
Eleanor mordeu os lábios, relutante em revelar o nome de Henry, temendo o que isso significaria. Mas, finalmente, decidiu confiar em sua irmã. Eleanor, Henry Clifton. Margaret ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz era suave. Margaret, ele é um homem de bom coração, Eleanor. Mas você sabe que será difícil. Pai jamais aceitaria, e a sociedade, eles não permitiriam que vocês ficassem juntos. Eleanor fechou os olhos, sentindo o peso da realidade. Mas havia algo dentro dela, algo que lhe dizia que, por mais difícil que fosse, ela não poderia se submeter à vida vazia que seu pai havia planejado. Ela teria que lutar, por seu amor e por sua própria liberdade. Capítulo 7. A lua cheia pairava no céu, lançando uma luz suave sobre os campos que cercavam a propriedade de Henry. O vento da noite era leve, fazendo as folhas das árvores dançarem silenciosamente ao redor de Eleanor enquanto ela caminhava pelos jardins em direção ao pavilhão nos fundos da mansão. Seu coração batia acelerado, não só pela emoção do encontro secreto, mas também pela incerteza daquela noite traria. Ela sabia que arriscava muito ao estar ali, mas desde o beijo no jardim, seus sentimentos por Henry tinham se intensificado de uma forma que ela não podia mais ignorar. E algo em sua alma lhe disse que Henry também estava pronto para enfrentar tudo com ela. Ao chegar ao pavilhão, avistou Henry, das costas, observando a paisagem com as mãos cruzadas atrás do corpo. Sua silhueta imponente contra a luz da lua fez o coração de Eleanor apertar. Havia algo de inegavelmente poderoso na presença dele, algo que lhe dava segurança, mas também assustava. Henry, achei que não viria. Sua voz era calma, mas havia uma tensão escondida em cada palavra. Eleanor, não conseguiria ficar longe. Ela respondeu, gentilmente, parando alguns passos dele. Precisamos conversar, Henry. Henry virou-se lentamente, e seus olhos encontraram os dela. No brilho da lua, os olhos castanhos de Eleanor refletiram tanto medo quanto desejo. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão para ela. Henry, Eleanor, há algo que preciso te dizer. Não posso mais manter isso dentro de mim. Eleanor hesitou por um segundo, mas pegou a mão dele, sentindo o calor reconfortante de seu toque. O ar ao redor deles parecia carregado de eletricidade, como se cada palavra que ele estava prestes a dizer pudesse mudar o destino dos dois. Henry, eu não posso te tirar da minha mente. Desde o dia em que nos conhecemos, sinto que algo mudou em mim, algo que não posso controlar. Ele parou por um momento, seus olhos intensos fixos nos dela. E, Eleanor, eu te amo. As palavras de Henry ecoaram no silêncio da noite, e Eleanor sentiu-se como se o mundo tivesse parado. Ela queria dizer que também o amava, que sentia o mesmo desde o primeiro encontro, mas o medo do que isso fez travava sua voz. Eleanor, Henry, eu não sei o que dizer. Sua voz saiu trêmula, os olhos enchendo-se de lágrimas. Eu sinto tanto por você, mais do que jamais imaginei que sentiria por alguém. Mas há tantas coisas que nos impedem, minha família, a sociedade, seu futuro. Como podemos estar juntos sabendo que o mundo inteiro está contra nós? Henry deu mais um passo à frente, agora segurando as duas mãos dela. Henry, eu sei que não será fácil. Sei que teremos que enfrentar muitas barreiras. Mas o que sinto por você é real, Eleanor. E estou disposto a lutar, mesmo que o preço seja alto. Eleanor olhou nos olhos dele, sentindo o peso da sinceridade em suas palavras. O coração dela se apertava em uma mistura de medo e esperança. Ela sabia que Henry estava falando a verdade, mas também sabia que o caminho que eles escolheriam seria cheio de sacrifícios. Eleanor, Henry, eu não sei se sou forte o suficiente para isso. E se falharmos? E se perdermos tudo? Henry abriu as mãos dela com mais firmeza. Henry, então perderemos tudo juntos. Mas eu me recuso a viver sem você. Não quero uma vida construída em expectativas que não são minhas, em uma sociedade que me aprisiona. Eu quero criar algo novo, Eleanor. Mudar as regras do jogo. Os olhos de Eleanor se encheram de lágrimas.
Pela primeira vez, ela viu um caminho possível, uma luz no meio da escuridão que a envolvia desde que sua família começou a pressioná-la para se casar com o Marquês. Mas ainda havia tantas incertezas. Eleanor, e se minha família nos separar? E se eles conseguirem me forçar a aceitar o Marquês? Henry a deixou para mais perto, seus braços agora envolvidos em sua cintura. Henry, eles podem tentar. Mas você não está sozinha, Eleanor. Eu lutarei por nós dois, por esse futuro que você merece. E sei que você é mais forte do que imagina. Eleanor sente-se segura nos braços de Henry. Pela primeira vez, deixou-se acreditar que talvez houvesse uma maneira de enfrentar tudo aquilo. Mas ainda havia um longo caminho pela frente, e eles precisariam de mais fazer que apenas amor para vencer. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o ritmo constante de seu coração. As batidas firmes e seguras lhe davam força, e, pela primeira vez, ela ousou imaginar uma vida longa das expectativas sufocantes que sua família havia imposta. Eleanor, se vamos fazer isso, precisamos ser inteligentes. Não podemos ser impulsivos. Teremos que planejar cada passo. Henry deu, acariciando o rosto dela com a mão, enxugando uma lágrima solitária que havia escorrido. Henry, eu sabia que você entenderia. Nós vamos fazer isso juntos, Eleanor. Vamos encontrar uma maneira de estarmos juntos, não importa o que aconteça. O vento suave da noite passou pelos dois, como uma mensagem silenciosa de tempos melhores. E naquele momento, no coração da escuridão, eles encontraram uma centelha de esperança. Mesmo com todas as pressões ao redor, com as dúvidas e os medos, algo maior a união, a vontade de escolher seu próprio destino. E assim, sob a luz da lua, com promessas sussurradas e corações entrelaçados, Henry e Eleanor planejaram o plano do futuro. Um futuro que, por mais incerto e perigoso que fosse, pertenceria apenas a eles. Capítulo 8. O vento gelado soprava pela longa estrada que levava à casa do campo dos Ashton, localizada nos arredores de Londres. A carruagem se movia lentamente, e Eleanor olhava para a paisagem que se desenrolava do lado de fora, como se as colinas e árvores fossem reflexos de seus próprios sentimentos. Ela sentiu o peito apertado, o peso de sua decisão tornando cada respiração mais difícil. Sua mãe, sentada ao lado dela, observava-a com o olhar de uma mulher satisfeita por ter salvado a filha de um possível escândalo. Lady Ashton, foi sensato de sua parte, Eleanor. A distância lhe fará bem. Henry é uma distração, e sua posição exige uma consideração mais cuidadosa sobre o futuro. Eleanor mal ouviu as palavras da mãe. Seus pensamentos estavam em outro lugar, com outra pessoa. Sentia o toque de Henry como um fantasma que a perseguia, e o som da sua voz ecoava em sua mente. Cada milhão que se afastou dele parecia arrancar-lhe um pedaço da alma. Eleanor, não tenho certeza de que essa distância me fará bem, mãe. Sua voz saiu suave, quase sem vida, mas Lady Ashton, como sempre, ignorou as nuances da emoção da filha. Lady Ashton, você está sendo dramática. Em breve, tudo voltará ao normal, e então, podemos retomar nossas conversas com o Marquês de Whitford. Ele parece genuinamente interessado em você, Eleanor. Eleanor sentiu uma náusea profunda ao ouvir o nome do Marquês. Não havia dúvida de que ele era o candidato perfeito para qualquer jovem da sociedade londrina, mas Eleanor não conseguiu enxergá-lo senão como o homem que poderia apagar tudo o que ela havia começado a construir ao lado de Henry. Ela suspirou, os olhos se fechando enquanto se afundava em pensamentos. O silêncio entre ela e a mãe na carruagem se tornou opressor, como uma prisão invisível que a cercava cada vez mais. Já instalada na casa de campo, Eleanor caminhava pelos vastos jardins que circundavam a propriedade, seus pés tocando o chão úmido pela manhã. O aroma da natureza ao redor estava ao redor, mas, ao invés de acalmá-la, só a fazia se sentir mais isolado. Tudo lembrava a liberdade que ela ansiava e que lhe fora roubada. Enquanto andava, seu coração pesava com a ausência de Henry. Ela não parava de se perguntar o que ele estaria fazendo, se também sentisse a mesma dor ou se, por algum milagre, encontrara uma maneira de seguir sem ela. Naquela manhã, havia chegado uma carta,
como uma flecha no peito de Eleanor. Não era de Henry, como ela esperava ansiosamente, mas do Marquês de Whitford, formalizando sua intenção de cortejá-la. Lady Ashton ficou exultante. Eleanor, não posso fazer isso. Ela murmurou para si mesma, uma angústia crescendo dentro do seu peito. De repente, a voz de sua mãe irrompeu pelos jardins, interrompendo seu momento de desespero. Lady Ashton, Eleanor, você não pode fugir de suas responsabilidades para sempre. O Marquês está esperando uma resposta. É hora de você agir com sensatez e aceitar sua posição. Eleanor se virou lentamente para encarar a mãe, os olhos carregados de uma mistura de tristeza e raiva. Eleanor, aceitar minha posição? Significa sacrificar o que sou, o que sinto. Não posso, mãe, não posso trair a mim mesma. Lady Ashton cruzou os braços, com uma expressão de frustração. Lady Ashton, você fala como se o amor fosse tudo. Mas o amor não põe pão na mesa, nem assegura o respeito da sociedade. Sua conexão com Henry é uma ilusão. E ilusões desaparecem. As palavras da mãe cortaram como facas, mas Eleanor sabia que, no fundo, ela estava errada. Seu amor por Henry era real. Não era uma ilusão passageira. E, no entanto, ali estava ela, presa em uma realidade que vítimas de sacrifícios demais. Nos dias que seguiram, Eleanor se encontrava cada vez mais solitária, andando pelos mesmos corredores frios da casa de campo, pensando em Henry. Sem cartas, sem notícias, apenas a dolorosa espera e as constantes lembranças dos momentos compartilhados. Em uma noite chuvosa, enquanto ouvia as gotas batendo contra a janela do quarto, ela finalmente se permitiu chorar. As lágrimas desciam por seu rosto enquanto ela sussurrava seu nome. Eleanor, Henry, o que faremos? Ela sabia que ele não ouviria, mas algo dentro dela desejava que de algum modo suas palavras pudessem atravessar a distância e alcançá-lo. Talvez, assim como ela, ele também estivesse olhando para a chuva, se questionasse o que o futuro lhes reservava. Enquanto a chuva continuava a cair, Eleanor tomou uma decisão. Ela não poderia suportar essa separação por muito tempo. Precisaria encontrar uma maneira de se comunicar com Henry, de explicar a ele o motivo de sua ausência, de garantir que ele soubesse que, apesar da distância e das situações, seus sentimentos não haviam mudado. Eleanor disse: não deixei que eles me forcem a algo que eu não quero. Seus olhos, ainda úmidos, agora brilhavam com uma determinação renovada. O dilema entre o dever e o desejo nunca parecerá tão doloroso, mas Eleanor sabia que não poderia ignorar o que seu coração lhe dizia. Mesmo que custasse sua posição, sua confiança, sua família, ela lutaria pelo amor que havia encontrado. E assim, com o coração dividido entre a pressão da família e a força de seu sentimento por Henry, Eleanor se preparou para enfrentar o que viesse. A dor da separação ainda era forte, mas agora, havia uma nova faísca de esperança. O que ela e Henry tinham era mais forte do que qualquer expectativa social, e, cedo ou tarde, eles encontraram uma maneira de ficarem juntos novamente. A questão agora era: quanto tempo mais eles poderiam resistir? Capítulo 9. O salão de Lady Cuthert estava repleto de vozes abafadas e risadas contidas. Mulheres elegantemente vestidas ocupavam os sofás e cadeiras confortáveis, discutindo as últimas novidades e intrigas que percorriam os corredores da aristocracia londrina. O murmúrio de vozes preenchia o ar, mas havia um nome que se destacava entre as conversas: Henry Blackwood. Lady Cuthert, é claro que ele não pertence ao nosso círculo, nunca pertenceu, se me permite dizer. Sugeriu com um sorriso malicioso, olhando de soslaio para as amigas ao seu redor. Lady Ainsley, mas o mais curioso é o motivo pelo qual ele está nos holofotes agora, não é mesmo? Eleanor Ashton, uma jovem de boas maneiras, envolvida com um plebeu? Isso está além do escândalo. Eles riram baixinho, seus leques abandonando o ar como se afastassem os rumores que elas próprias propagavam. Do outro lado do salão, Eleanor entrou acompanhada por sua mãe, Lady Ashton. Cada passo que ela dava era como atravessar uma arena de julgamento. Os olhares fixos e os cochichos quase audíveis tornaram o ambiente insuportável.
Ela sabia o que estavam todos pensando, e cada palavra que ela ouvia, cada risadinha abafada, era como uma adaga cravada em sua pele. Lady Ashton, comporte-se, Eleanor. Ignore essas mulheres. Não há fundamento em seus comentários. Disse, com a voz autoritária, mas com uma expressão que traía a atenção que também sentia. Mas como Eleanor poderia ignorá-las? O nome de Henry estava na boca de todos. O que havia começado como uma pequena suspeita logo se espalhou como um incêndio, e agora, sua ligação com Henry era o centro de todas as conversas. Enquanto isso, nas ruas movimentadas de Londres, Henry caminhava pelas ruas escuras em direção ao seu escritório. Os rumores começaram a afetar não apenas sua confiança, mas também seus negócios. Parceiros com quem ele tinha acordos estavam recuando, as transações paralisadas por uma súbita desconfiança que se espalhava. Nos corredores das corporações, seu nome era considerado com desdém. Dentro de seu escritório, Henry sentou-se em sua cadeira de couro, esfregando as têmporas com as mãos. A pressão era esmagadora. George, um de seus sócios, as coisas estão piorando, Henry. Os rumores sobre seu envolvimento com Lady Eleanor estão manchando sua negociação. E agora, até a aristocracia questiona seus negócios. Precisamos de uma solução, ou tudo pode desmoronar. Henry, acha que não sei disso? Henry retrucou, sua voz mais áspera do que pretendia. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Eu sabia que teria oposição, mas não esperava que fosse tão rápido, tão brutal. Esses malditos rumores. Eles estão destruindo tudo o que construíram. George olhou para ele com preocupação. George, você vai precisar escolher, Henry. O caminho que você está tomando pode custar caro, não apenas nos negócios, mas na sua vida pessoal também. Essa ligação com Eleanor Ashton está virando uma espada de duas gomas. Henry sentiu o peso da verdade nas palavras do amigo. Ele sabia que George estava certo. Mas como ele poderia escolher? O amor que Eleanor sentiu era real, palpável. Ele queria sua vida, mas a sociedade estava fazendo de tudo para separá-los. Naquela noite, Eleanor se refugiou em seu quarto, tentando absorver a avalanche de comentários e olhares que surgiram durante o evento. As palavras que ouviam ainda ecoavam em sua mente. Plebeu. Escândalo. Desonra. De repente, uma batida suave na porta a despertou de seus pensamentos. Era sua criada, Mary, trazendo uma carta. Maria, milady, chegou isso para a senhorita. Entregar o envelope e retirá-lo discretamente. Com as mãos trêmulas, Eleanor abriu o envelope. A caligrafia era inconfundível, era de Henry. Querida Eleanor. Sei que as coisas têm sido difíceis. Os rumores, os olhares, tudo. Sinto cada palavra venenosa como se fosse uma lâmina em meu coração, mas nada disso pode mudar o que sinto por você. O que temos é verdade, mesmo que o mundo tente nos separar. Mas preciso vê-la. Eleanor leu a carta várias vezes, o coração batendo rápido. Ele sentiu o mesmo. Estava disposto a lutar por ela. Mas seria isso suficiente? Seria possível enfrentar a sociedade inteira, seus julgamentos e imposições possíveis? Na manhã seguinte, Eleanor se encontrou novamente em um dos salões da alta sociedade, desta vez na casa dos Harrington. Ela evitou o contato visual com as outras mulheres, sabendo que, a qualquer momento, uma delas poderia abordá-la com perguntas ou comentários mordazes. Lady Harrington, Eleanor, querida, ouvi dizer que o Sr. Blackwood passou por momentos difíceis. Deve ser terrível para você lidar com tais insinuações. Disse com um sorriso afetado, suas palavras carregadas de veneno. Eleanor respondeu com a postura ereta, tentando manter a compostura. Eleanor, o que quer que as pessoas digam, Lady Harrington, não muda a verdade. Henry é um homem de honra, e isso é o que realmente importa. A resposta fria e firme de Eleanor surpreendeu Lady Harrington, que por um momento não soube o que dizer. Mas, ao virar-se para ir embora,
Eleanor sentiu os olhares ainda mais intensos sobre ela. A batalha contra os rumores estava apenas começando, e Eleanor sabia que não seria fácil. No entanto, pelo menos, tinha a certeza de que Henry estava ao seu lado, disposto a lutar por eles. A questão que pairava sobre ela agora era: até onde eles estariam interessados em ir para proteger o amor que tinham encontrado? Capítulo 10. A grande mansão dos Beaumont foi iluminada como uma alegria cintilante contra o céu noturno de Londres. Carros de cavalos elegantemente decorados, alinhados na entrada, e convidados aristocráticos em trajes luxuosos desciam em cascata pelos degraus de mármore. Lá dentro, a música suave dos violinos preenchia o salão de baile enquanto os casais deslizavam em perfeita harmonia pelo piso de madeira polida. Foi uma noite de glamour, de status social e, para algumas, de intrigas bem disfarçadas. Eleanor estava parada à margem do salão, observando com olhos distantes as figuras rodando em seus vestidos e casacas. Embora estivesse cercada por pessoas, ela se sentia mais solitária do que nunca. As conversas ao seu redor não eram nada mais que sugestões abafadas em sua mente, enquanto seu coração batia mais forte do que jamais havia sentido. Henry? Onde ele estava? Será que ele viria? Será que ele enfrentaria todos? Sua mãe, Lady Ashton, estava ocupada conversando com uma amiga, lançando olhares ocasionais para a filha, como se quisesse garantir que Eleanor fosse comportada. A pressão sobre ela para aceitar o marquês ainda pairava como uma sombra sobre sua vida, mas, esta noite, Eleanor tinha apenas um pensamento: Henry. No outro lado da cidade, Henry estava parado diante de um espelho em seu escritório. Ele vestia um traje preto elegante, mas sua mente estava em um turbilhão de emoções. Sabia que sua presença no baile de gala dos Beaumont seria um escândalo. Sabia que os rumores se espalhavam como fogo em palha. Mas também sabia que se não declarasse seu amor por Eleanor esta noite, ele a perderia para sempre. George, tem certeza do que quer fazer isso, Henry? Perguntou a seu amigo e sócio, a voz cheia de preocupação. Uma declaração pública? Em um baile como esse? Pode custar-lhe tudo. Henry encarou o amigo pelo reflexo no espelho e assentiu firmemente. Henry, eu não me importo, George. Se perder Eleanor, de que adiantam os negócios, o dinheiro, tudo o que construir? Ela é a única coisa que faz tudo valer a pena. Respirou fundo, ajustando gravata. Esta noite, eu vou lutar por ela. Não vou permitir que a sociedade ou os barcos se cansem de mim. Com essas palavras, Henry deixou o escritório, resolveu enfrentar o que viesse. O baile já estava no auge quando Henry entrou pelo grande arco da entrada, atraindo os olhares curiosos de todos ao redor. Ele sabia que sua presença ali seria um choque, mas manteve-se firme, caminhando com passos determinados em direção ao centro do salão. Os cochichos encontraram quase imediatamente. Dama 1, é ele, o Sr. Blackwood. O que ele está fazendo aqui? Dama 2, que audácia. Ele sequer foi convidado. Eleanor Ashton, será que é por ela? Eleanor, que estava perto de uma das colunas ao lado da pista de dança, congelou ao vê-lo. Seu coração deu um salto no peito, e por um momento, todo o salão pareceu desaparecer ao redor deles. Os olhos de Henry encontraram os dela, e ele caminhou diretamente em sua direção, ignorando os olhares críticos e as conversas sussurradas. Henrique, Eleanor. Disse ele, sua voz baixa e cheia de emoção enquanto se aproximava. Eleanor piscou, sem saber o que dizer, mas antes que pudesse reagir, Henry já estava de frente para ela, seus olhos queimando com intensidade. Henry, eu sei o que está em jogo. Sei o que está falando sobre nós. E sei o quanto isso tem te machucado. Sua voz ficou mais alta agora, e ele se virou para enrolar a multidão ao redor, que havia parado de dançar para assistir à cena. Mas eu não me importo. Não me importo com os rumores, com as fofocas ou com as consequências. O salão ficou em silêncio, os músicos pararam de tocar. Todos os olhares estavam fixos em Henry e Eleanor. Henry, em alto e bom som, o que eu sinto por Eleanor é verdadeiro. Ela é tudo o que eu quero na vida,
e estou aqui para declarar, diante de todos vocês, que eu a amo. Amo como nunca amei nada neste mundo, e estou disposto a enfrentar qualquer obstáculo, qualquer julgamento, para estar com ela. Eleanor sentiu uma onda de calor inundar seu corpo. O choque e a emoção disputavam espaço em seu coração. Ela nunca esperou que Henry fosse fazer uma declaração pública como essa, não naquele ambiente, não diante de tantos olhares. O murmúrio entre os convidados começou de novo, mas desta vez era diferente. Havia uma tensão palpável no ar. Eleanor sabia que as palavras de Henry haviam mudado algo. Eleanor, sussurrando, Henry, o que você fez? Henry olhou profundamente nos olhos, suas mãos tocando com gentileza. Henry, o que era necessário? Eu não podia mais suportar ficar à margem enquanto o mundo tentava nos separar. Eleanor, eu te amo. E se a sociedade quiser nos julgar, que julguem. Eu não vou desistir de você. Eleanor sentiu-se enquanto as lágrimas se acumulavam em seus olhos. Nunca em sua vida ouviu algo tão verdadeiro, tão corajoso. Ela sabia que, a partir daquele momento, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Mas ela não se importava. O amor deles era maior que qualquer convenção social. Com um leve sorriso, ela abre as mãos dele. Eleanor diz, eu também te amo, Henry. Sempre amei. Estou pronta para enfrentar o que vier ao nosso lado. A tensão no salão de baile atingiu seu clímax quando, naquele momento, Henry se inclinou e beijou-a suavemente nos lábios, em frente a todos os presentes. O beijo foi carregado de paixão e promessa, uma declaração tão pública quanto as palavras que ele acabou de proferir. A sociedade londrina, que tanto se importava com aparências e status, estava de frente para um ato de coragem e amor verdadeiro. E, por mais que alguns olhares fossem de desaprovação, outros eram de surpresa e, em alguns casos, até mesmo de admiração. Henry e Eleanor fizeram feito o impensável, desafiaram o status quo e escolheram o amor acima de tudo. Ambos assumem o amor publicamente, desafiando as convenções sociais de uma época que colocava o dever acima dos sentimentos. Capítulo 11. O sol se punha lentamente no horizonte, pintando o céu de um tom alaranjado enquanto Eleanor caminhava de volta à mansão dos Ashton. Seus passos eram pesados, o coração martelando no peito com a ansiedade do que estava por vir. Ela sabia que aquela noite seria um divisor de águas. Depois da declaração pública de Henry no baile, ela não tinha mais como evitar o confronto com sua família. E eu estava pronta. Ao atravessar a grande porta de madeira esculpida da mansão, foi recebido por um silêncio opressivo. As criadas desviavam o olhar enquanto passavam apressadas pelos corredores. O ambiente estava carregado de tensão. Sua mãe, Lady Ashton, estava no salão principal, entretida em uma leitura, mas o rosto austero denunciava que ela já sabia da tempestade que estava por vir. Eleanor, calmamente, onde está o papai? Lady Ashton extraiu os olhos do livro e fitou a filha com uma mistura de preocupação e desapontamento. Lady Ashton disse, na biblioteca, onde ele sempre está quando precisa pensar ou planejar. Eleanor concordou. Ela sabia que o pai, Lord Ashton, estava ciente do que havia acontecido no baile. Naquele momento, ele provavelmente estava arquitetando a forma como iria controlá-la. No entanto, desta vez, ela não seria controlada. Com passos decididos, Eleanor foi até a biblioteca, as mãos suando levemente enquanto empurrava a pesada porta de carvalho. Seu pai estava sentado em uma grande poltrona de couro, a lareira crepitando ao seu lado. Seus olhos se levantam lentamente, fixando-se na filha com um brilho frio. Ele não precisa dizer uma palavra, a desaprovação estava estampada em cada linha do seu rosto. Lord Ashton disse, Eleanor. Começou ele, a voz baixa e firme. O que você fez esta noite foi uma afronta à nossa família. Ela respirou fundo, sentindo o peso da pressão familiar sobre seus ombros, mas manteve-se firme. Eleanor disse, eu sei que não é o que você queria, papai. Mas não me arrependo. Ele se chamava lentamente, caminhava até a janela e olhava para fora. Lord Ashton disse, você está comprometido com o Marquês.
Isso já está arranjado, e ele é a melhor escolha para você, para todos nós. Um casamento como esse fortalece alianças, garante o futuro da família. Você não pode simplesmente isso jogar fora por um aventureiro sem título e sem nome. Eleanor sentiu uma onda de indignação crescer dentro dela. Henry não era um aventureiro. Ele era um homem de princípios, corajoso, e que amava de verdade. Eleanor disse, Henry não é um aventureiro. Ele é um homem orado, que construiu seu próprio caminho, sem precisar da aprovação da sociedade para ser alguém. Eu o amo, pai, e não vou me casar com o Marquês, por mais que você insista. A declaração direta de Eleanor fez Lord Ashton se virar abruptamente, a expressão perdurando. Ele não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por sua própria filha. Lord Ashton disse, você fala como uma tola apaixonada. O amor é uma ilusão, Eleanor. Ele não paga as contas, não mantém o poder ou a influência de uma família. O Marquês pode te oferecer tudo isso, e mais. O que Henry Blackwood pode te dar além de uma vida de dificuldades e desonra? Eleanor deu um passo à frente, o coração acelerado, mas os olhos firmes. Eleanor disse, eu não me importo com as dificuldades. Prefiro uma vida ao lado de alguém que me respeita e me ama do que passar meus dias ao lado de um homem que vejo como um estranho, apenas para manter o status a que tanto preza. A raiva de Lord Ashton ficou mais evidente. Ele mudou-se, os olhos fixos nos dela. Lord Ashton diz, você é minha filha, e deve obedecer a mim e ao que é melhor para esta família. Eu não permitirei que joguei fora seu futuro por causa de uma fantasia. Eleanor sentiu as lágrimas ameaçando encher seus olhos, mas ela as conteve com uma força renovada. Este era o momento pelo qual havia se preparado mentalmente. A pressão familiar que a esmagava durante anos finalmente seria confrontada de frente. Eleanor diz, não vou me casar com o Marquês. E se isso significar perder meu lugar nesta família, então que assim seja. Sua voz tremia, mas as palavras saíram firmes. Eu escolho meu próprio futuro, e eu escolho Henry. O silêncio que se abalou foi denso, como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Lord Ashton olhou para a filha, incrédula. Aquela não era a Eleanor que ele conhecia, a filha obediente e submissa que sempre atendia suas ordens. A mulher à sua frente era determinada, independente, e isso o irritava profundamente. Lord Ashton diz, você não faz ideia do que está dizendo, Eleanor. Henry Blackwood jamais será aceito na sociedade, e você será desprezada ao lado dele. Você está disposto a ser uma pária, a arruinar seu nome e o de nossa família? Ela sentiu a dor daquelas palavras, mas não recuou. Eleanor diz, se isso for o preço a pagar pelo amor verdadeiro, sim, estou interessada. A porta se abriu de repente, e Lady Ashton entrou na sala, o rosto claro de preocupação. Lady Ashton diz, o que está acontecendo aqui? Lord Ashton diz, irritado, sua filha está decidida a arruinar tudo o que construímos, a jogar fora o futuro por um capricho romântico. Lady Ashton se mudou de Eleanor, seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber a gravidade da situação. Lady Ashton diz, Eleanor, querida, você realmente quer seguir esse caminho? Deixar tudo o que conhece para trás? Eleanor olhou para a mãe, sua voz suave, mas decidida. Eleanor diz, eu não estou deixando nada para trás, mamãe. Eu estou escolhendo o que é certo para mim, pela primeira vez em minha vida. Lady Ashton ficou em silêncio, a dor e o entendimento se misturando em seus olhos. Ela sabia que, no fundo, a filha estava certa. Eleanor havia sido prisioneira de expectativas, e agora ela queria se libertar. Lord Ashton, porém, não estava disposto a ceder. Lord Ashton diz, se você sair por essa porta, Eleanor, estará por sua conta. Não conte mais com a proteção ou apoio desta família. Eleanor sentiu o peso dessas palavras, mas o amor por Henry, a força de sua verdade, falavam mais alto. Eleanor diz, com firmeza, então eu partirei com minha cabeça erguida, porque não vou sacrificar quem eu sou ou quem eu amo por um título ou por aparências. Com isso, ela se virou, respirando fundo antes de caminhar em direção à porta, sem olhar para trás.
Enquanto saía da sala, sentiu uma mistura de tristeza e liberdade. Sabia que acabará de romper com o mundo que sempre conhecera, mas também sabia que estava trilhando seu próprio caminho, ao lado de quem amava. O som da porta se fechando atrás dela foi a conclusão do confronto final entre tradição e liberdade. E, pela primeira vez, Eleanor estava realmente livre. Capítulo 12. A casa de campo dos Ashton estava envolta em uma quietude peculiar. O céu tingido de dourado e rosa era uma moldura perfeita para o lago tranquilo ao lado da propriedade. Mas dentro de Eleanor, um turbilhão de emoções tomava conta. Desde o confronto com seu pai, ela sentiu que o peso do mundo estava sobre seus ombros, e agora, isolada com a mãe e longe da vitória de Londres, as consequências de sua escolha se tornaram ainda mais reais. Ela sabia que Henry aguardava ansioso por sua resposta. Eles foram descobertos em segredo nas últimas semanas, desde o baile em que ele declarou seu amor por ela diante de toda a sociedade. Mas o silêncio prolongado de Eleanor a atormentava. Ela precisa dar uma resposta definitiva, para ele e para si mesma. Sentada à beira do lago, Eleanor olhou para o reflexo da água, suas mãos trêmulas agarrando uma pequena flor silvestre. O futuro que a esperada era incerto, mas uma coisa era clara: ela não podia mais voltar à vida de antes. A cada conversa com Henry, a cada vez que seus lábios se encontravam em beijos furtivos, o desejo de liberdade e de ser amada por quem ela realmente era, crescia mais. De repente, o som de passos sobre as folhas secas que cobriram o chão a despertou de seus pensamentos. Era Lady Ashton, que vinha lentamente em sua direção. A mãe parou ao seu lado, o rosto grave, mas os olhos repletos de ternura. Lady Ashton diz: "Você parece distante, minha filha." Eleanor suspirou, sem desviar o olhar do lago. Eleanor diz: "Estou pensando em tudo o que aconteceu, e em tudo o que ainda vai acontecer. Sinto que estou em um caminho sem volta." A mãe sentou-se ao seu lado, o vestido volumoso se espalhou graciosamente sobre o gramado. Por um momento, o silêncio se instalou entre eles, até que Lady Ashton, com uma voz baixa e serena, disse: "Lady Ashton diz: o caminho que você escolhe, minha querida, é seu. Mas saiba que as consequências são duras para aqueles que vão contra a maré da sociedade." Eleanor concordou, sentindo o peso das palavras da mãe. Ela sabia disso. Sempre saberemos. Mas a ideia de viver uma vida sem Henry, uma vida presa a um casamento por conveniência, era uma prisão que ela não estava disposta a aceitar. Eleanor diz: "Eu amo Henry, mãe. Com todo o meu coração. E não posso trair esse amor apenas para seguir as convenções. Não seria justo com ele, nem comigo." Lady Ashton suspirou profundamente. Pela primeira vez, Eleanor viu a mãe abaixar a guarda, os ombros caíram levemente, como se ela estivesse lutando consigo mesma. Lady Ashton diz: "Eu também amei uma vez, antes de me casar com seu pai. Ele não era da nobreza, não tinha fortuna ou um nome respeitável. Mas o amei com a mesma intensidade que você ama Henry. E, no final, escolhi a segurança, a estabilidade e ganhei muito, mas também perdi algo muito importante." Eleanor olhou para a mãe, surpresa pela confissão. "Eleanor, curiosa, você nunca me contou isso." Lady Ashton diz: "Porque sempre acredito que o que fiz foi o certo. Mas, ao ver você e Henry, vejo algo diferente. O mundo mudou desde então, e talvez, só talvez, você tenha uma chance de encontrar felicidade de uma forma que eu nunca tive." Eleanor sentindo as lágrimas se acumulando nos olhos. Aquela era a aprovação que ela não sabia que precisava. Eleanor diz, emocionada: "Você acha que estou fazendo a coisa certa?" Lady Ashton diz: "Eu acho que você deve seguir seu coração, minha filha. Mesmo que isso signifique caminhar por um caminho difícil." Eleanor abraçou a mãe, sentindo o apoio que há tanto tempo desejava. Sabia que, de agora em diante, estaria sozinha em sua luta, mas também sabia que não importava o que acontecesse, ela estava tomando a decisão certa. O amor que sentiu por Henry era uma força que a impulsionava, e ela finalmente estava pronta para assumir todas as consequências disso. No dia seguinte, ela estava pronta para sua escolha definitiva.
Ao retornar a Londres, Eleanor sabia que não poderia evitar a sociedade ou sua família para sempre. Ela tinha que encarar sua decisão de frente. Vestida de maneira simples, mas elegante, ela desceu da carruagem em frente ao escritório de Henry, o coração acelerado. Estava pronto para encarar o que viesse. Henry apareceu na porta do escritório assim que a viu. Seus olhos refletem surpresa e esperança, mas também um toque de recebimento. Ele havia respeitado o tempo que ela precisava, mas o silêncio prolongado o a deixava insegura. Henry, com a voz baixa, mas ansioso, Eleanor, você veio. Eleanor respirava fundo, os olhos se enchiam de lágrimas, mas seu sorriso era radiante. Eleanor diz, sim, Henry. Eu vim porque escolhi você. Escolhi nosso amor, nossa vida, independente do que a sociedade ou minha família pense. Eu não posso e não quero viver sem você. Ele se moveu rapidamente, tomando-a em seus braços e envolvendo-a em um abraço apertado. O cheiro dele, o calor de seus braços, tudo fazia sentido naquele momento. O mundo ao redor parecia desaparecer, como se eles estivessem em sua própria bolha de amor e promessa. Henry, com a voz transmitida de emoção, eu não posso descrever o quanto espero por isso, Eleanor. Eu enfrento qualquer coisa ao seu lado. Eles se beijaram, e aquele beijo estava a confirmação de tudo o que ambos já sabiam, eram destinados um ao outro, não importando os obstáculos. Eleanor sentiu o amor de Henry aquecer por dentro, e naquele momento, tudo parecia possível. A escolha de Eleanor foi feita. Ela escolheu o amor, a liberdade, acima de tudo, escolheu ser fiel a si mesma. Com o futuro ainda incerto, mas agora cheio de esperança, Eleanor sabia que sua luta não havia terminado. Mas, com Henry ao seu lado, ela estava pronta para qualquer batalha. Capítulo 13. O escritório de Henry foi um reflexo do que havia acontecido em sua vida nos últimos meses. Os papéis, organizados em pilhas meticulosas, estavam agora espalhados, amassados e alguns completamente ignorados. As janelas, que sempre deixavam a luz entrar, pareciam sufocadas por pesadas cortinas, quase como se representassem o peso das expectativas que o mundo tinha colocado sobre seus ombros. Eleanor, sentada em uma das poltronas de couro, observava Henry enquanto ele percorria a sala em silêncio, pensativo. Era uma manhã cinzenta em Londres, e as ruas lá fora estavam cheias de vida, mas, dentro do escritório, o mundo deles parecia estar em suspenso. Henry, quebrando o silêncio, eu não posso mais viver em função das regras dessa sociedade, Eleanor. Tudo o que conquistei, tudo pelo que trabalhei, parece desmoronar a cada boato, a cada julgamento silencioso. Eleanor se cantou e se moveu, pousando uma mão suave em seu braço. Seus olhos encontraram os dele, cheios de uma mistura de determinação e amor. Eleanor, calma, mas resoluta, então, não viva. Vamos criar nossas próprias regras, Henry. Não precisamos delas. O mundo está mudando, e podemos ser parte dessa mudança. Henry ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dela. Aquela mulher à sua frente era a mesma que ele amava, mas havia algo novo em seus olhos, uma chama de coragem, de visão. Ele sabia que Eleanor estava disposta a romper com as convenções que a aprisionavam desde o nascimento, mas agora, juntos, podiam sonhar com algo muito maior. Henry, inspirado, você sempre vê além do que está à nossa frente. Talvez seja a hora de abandonar tudo o que pensávamos ser essencial e começar algo novo. Eleanor congratulou-se. A ideia de começar de novo, livre dos grilhões da nobreza e das expectativas de seu pai, parecia ousada, mas também incrivelmente libertadora. Juntos, eles conseguiram moldar um novo caminho. Eleanor, sorrindo, então, vamos começar. Primeiro, precisamos reerguer seus negócios, Henry. E fazer isso sem depender daqueles que nos olham com desprezo. Ele a observou com admiração. O plano começava a tomar forma em sua mente. O mundo ao redor deles ainda estava preso às tradições, mas o futuro poderia ser diferente. Ele e Eleanor eram a chave para isso. Mais tarde, eles caminharam pelas ruas de Londres, misturando-se à multidão.
Os salões elegantes e as mansões aristocráticas ficavam atrás deles, enquanto passavam por escritórios, lojas e mercados. Henry olhou ao redor, observando o movimento da cidade. Londres era um caldeirão de inovação, e, em algum lugar dali, estava o futuro que ele e Eleanor queriam criar. Henry, reflexivo, sabe, Eleanor, eu pensava que o sucesso era medido pelas conexões que mantínhamos, pelas festas e bailes que frequentávamos. Mas o verdadeiro poder, a verdadeira influência, está nas ruas, com o povo. É aqui que como as mudanças acontecem. Eleanor encontrou, enquanto olhava para os trabalhadores das fábricas, comerciantes e crianças correndo pela rua. Havia vida ali, uma vida diferente daquela que ela conhecia, mas uma que parecia mais autêntica, mais próxima da verdade que eles queriam viver. Eleanor, determinada, é aqui que vamos construir nosso futuro. Sem as correntes da nobreza. Vamos mostrar que amor e determinação podem moldar algo muito mais forte do que qualquer linhagem. Henry, sorrindo, você está comigo? Eleanor parou por um momento, olhando para ele, e em seguida entrelaçou sua mão à dele. Eleanor, agora e sempre. Eles seguiram caminhando pelas ruas, e, enquanto as vozes da cidade vibravam ao redor deles, Henry e Eleanor vislumbraram um futuro que estavam prestes a criar. Um futuro onde não definido por seu nascimento, mas por suas ações e por seu amor. De volta ao escritório, eles passaram a tarde discutindo como Henry poderia expandir seus negócios sem depender da aristocracia. Eleanor, com sua mente aguçada e recém-descoberta paixão pela indústria, sugeriu uma abordagem inovadora, focando em parcerias com empreendedores que valorizavam o progresso, e não as tradições. Eleanor, entusiasmada, podemos investir em novas tecnologias, Henry. A revolução industrial está mudando o mundo. Se focarmos no crescimento e nas inovações, ninguém poderá nos parar. E, se conseguirmos ser justos com os trabalhadores, isso será um diferencial ainda maior. Henry a ouviu com atenção, compreensão pela clareza e visão que ela demonstrou. Ele sabia que esse novo caminho que estava traçando seria árduo, mas também sabia que ao lado de Eleanor, tudo era possível. No final do dia, enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade, Henry e Eleanor estavam sentados no escritório, os planos espalhados sobre a mesa, acrescendo em seus corações. Eles estavam prontos para enfrentar o mundo juntos, sem medo do futuro reservado. Henry, olhando nos olhos dela, este é o começo de algo muito maior, Eleanor. E tudo isso é possível por causa de você. Eleanor transmitiu, sentindo o calor do amor de Henry e a segurança que ele proporcionou. Eleanor, sussurrando, nós fizemos isso juntos. E juntos, podemos conquistar qualquer coisa. E, assim, com o coração cheio de esperança e determinação, eles embarcaram em um novo capítulo de suas vidas. O amor deles, antes proibido e ameaçado pelas forças externas, agora era a base para uma nova vida, uma vida moldada por suas próprias escolhas e pela promessa de um futuro que eles mesmos criariam. Epílogo. A tarde estava calma, o sol aquecia suavemente a pequena casa de tijolos que Henry e Eleanor agora chamavam de lar. Era um lugar modesto comparado às mansões da aristocracia, mas era repleto de calor, afeto e histórias. O jardim, cuidadosamente cultivado por Eleanor, era vibrante, assim como a vida que eles construíram juntos. Dentro da casa, risos infantis ecoavam pelas paredes. Os dois filhos do casal corriam pela sala, seus sorrisos iluminando o ambiente. Henry, sentado à mesa, observava a cena com um olhar de admiração. Eleanor, em pé ao seu lado, colocava uma xícara de chá sobre a mesa e lhe entregava um olhar cúmplice. Eles foram vencidos. Eu ainda não acreditei em tudo o que aconteceu para chegar aqui, disse Eleanor, com um sorriso sereno no rosto, suas mãos descansando sobre os ombros de Henry. Acreditar nunca foi o problema, minha querida, respondeu Henry, segurando as mãos dela e beijando-as gentilmente. Sabíamos que conseguiríamos, só não sabíamos o quanto seria difícil. Os negócios de Henry prosperaram novamente, mas dessa vez, longe da sombra da aristocracia e de seus critérios sufocantes. Ele havia construído uma empresa baseada em seus próprios princípios, mais moderna, inclusiva e voltada para o futuro. Eleanor,
por sua vez, se dedicou à família e aos seus projetos pessoais, sendo uma defensora de novas ideias sobre o papel das mulheres na sociedade. A vida que construímos, Eleanor parou, olhando pela janela, vendo seus filhos correndo no jardim. É tudo o que eu poderia ter sonhado e muito mais. Henry se levantou e a suspensão para perto, envolvendo-a em um abraço carinhoso. E não paramos por aqui, ele disse, sussurrando em seu ouvido. O melhor ainda está por vir. Eles permaneceram assim, em silêncio, aproveitando o momento, o som da vida simples que realizou. Havia paz, amor e um futuro brilhante pela frente. Eleanor suspirou, com uma mistura de gratidão e arrependimento. Conseguimos, Henry. Contra todas as expectativas, contra as pressões, criamos nosso próprio caminho. Ele enviou e beijou suavemente. Sempre soube que o nosso amor seria mais forte do que qualquer convenção. E agora, o mundo é nosso, para fazermos o que quisermos. Juntos, eles olharam para o horizonte, com a certeza de que o verdadeiro triunfo estava no amor incondicional que os uniu e que continuaria a guiá-los em qualquer nova jornada que a vida os trouxesse. Fim. Final feliz para Eleanor e Henry. Espero que tenha gostado da história. Um grande abraço com carinho, por Josiane Moura. Inscrevam-se no canal e até a próxima história. Canal Audiobook de Romance.